A terceira rodada do Campeonato Paulista de Voleibol da Divisão Especial aconteceu na última sexta-feira e o Climed Atibaia foi até Campinas, no ginásio do Taquaral, para o duelo diante do Renata Campinas. O torcedor local compareceu em grande número. Começa a partida com saque forte de Atibaia. Campinas sente e a bola volta para Birigui fazer 1-0 Atibaia. Pedro saca forte e Campinas responde com ataque na paralela, 1-1. Saque de Campinas entra forte, Atibaia parte para cima e num ataque na ponta Newton faz 2-1 Climed. O jogo correu, Campinas abriu vantagem até que num ataque pelo meio o Renata fecha o primeiro set em 23 minutos, 25-16. O set começa com saque forte, mas Atibaia devolve com um ataque pela ponta com Birigui. Valentino saca para Atibaia e Campinas faz o ponto também pela ponta. Diego saca forte e o Renata responde pela ponta e faz 25-14 em 26 minutos, 2-0. Chega o terceiro set e Campinas anota o primeiro ponto. Campinas abre vantagem, mas Atibaia vai buscar e chega a empatar e segura o resultado neste ataque de Newton, fazendo 24-22. Diego saca forte para o Climed. A bola teima em cair, até que na ponta o Renata fecha o set em 25-22 em 32 minutos e o jogo em 3-0. O oposto Newton virou várias bolas e se destacou apesar da derrota. Depois da partida, o jogador atendeu a Rádio 90. Aí no terceiro a gente já entrou melhor, já entrou mais agrupado e foi isso que fez a força da gente. O que dá para falar você hoje da sua atuação individual? Você virou várias bolas importantes ali na saída, a sua posição e conseguiu transpor um bloqueio tão pesado, tão difícil como é o Renato. Sim, o pessoal me dá bastante força, né? Confia bastante em mim, eu acho que isso é o que me dá mais ânimo, mais força. O pessoal confia, dá força, aí eu mais animado para isso. Esses bons momentos têm que ser lapidados cada vez mais para que quarta-feira, num jogo importante contra o Araçatuba, o time consiga repetir o nível de voleibol, principalmente que apresentou no terceiro set. Sim, é igual o Talmo disse pra gente, né? Ele falou que é um processo, a gente tem que entender o processo. No começo é assim mesmo, mas nesses momentos bons a gente tem que ficar marcado na gente para melhorar muito mais. A gente pode fazer muito mais, muito mais mesmo, e vamos seguir em frente. O líbero Eric, o Klein, destacou que o time precisa manter o foco e não permitir os erros seguidos. Aconteceu no jogo passado, a gente tem que ter a cabeça no lugar de conseguir manter o nosso melhor. A gente tá começo de set pressionando, e daqui a pouco o outro time vai lá e faz 3, 4 pontos seguidos. Então a gente tem que começar a focar mais nesse poder mental de começo de jogo, de conseguir saber manter o nosso nível. O jogo tá trocado, vamos mantendo, a gente não pode tomar 3, 4 pontos seguidos. E a gente tem que evoluir essa parte, mais mental. Terceiro set foi o que a gente, o professor Talma, a comissão, deu uma chamada na gente nesse aspecto mesmo. E quando a gente colocou o mental no lugar, foi o que aconteceu no último set. Foi ali parelho, decidindo no detalhe. O que deu para perceber que no segundo set o saque forçado deles entrou bem e a recepção de vocês teve bastante dificuldade. Foi conversado isso entre o segundo e o terceiro set? Sim. A gente já vinha falando já que quando eles vinham colocando uma pressão, mas que a gente estava segurando e a gente não estava conseguindo rodar de primeira. Vinha 3, 4 saques ali que a gente conseguia colocar bem e a gente não rodava. Aí dava margem para eles soltarem o braço, porque daí eles já estavam com mais confiança. E aí fica difícil. Claro, o trabalho é nosso da recepção de conseguir colocar ali para o nosso levantador e ter condições para os atacantes atacarem. Só que a gente tinha que cair de novo naquele mental. 3, 4 bolas que a gente conseguiu passar na mão ali, tem que rodar.
Se não dá a chance pro cara soltar o braço lá e vir com confiança, aí fica difícil pra gente aqui. O ponteiro Guilherme também avaliou a atuação do time. Os primeiros 2 sets a gente errou muito saque, como eu falei, né? E a gente tomou muito ponto em sequência, passagens que a gente tomava 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Daí fica difícil buscar. Fica muito difícil buscar. A gente começou a acertar a linha de passe, parar de estourar a bola boba, errar, caprichar um pouco na defesa, na segunda bola, no encantamento. E a união do grupo que fez total diferença no terceiro set. Para finalizar, quarta-feira em Atibaia contra o Vôlei Futuro Araçatuba, qual que é a expectativa? A expectativa é desse terceiro set para mais. Pode ter certeza que é um confronto direto, a gente vai para levar esses 3 pontos dentro de casa. Contamos com a torcida de Atibaia, vai fazer uma diferença muito grande para a gente. E é isso, estamos prontos para o jogo. O técnico Talmo comentou sobre a terceira derrota e o que de bom deve ser extraído para os próximos jogos. No terceiro set, parece que para um pouquinho aquele negócio, poxa, é possível. E nós começamos a diminuir os nossos erros, né? Diminuir os nossos erros e começar a tocar um pouco melhor e dar mais qualidade para a hora que a gente fosse marcar os pontos que a gente não estava fazendo no primeiro e segundo set. Fizemos um grande terceiro set, né? Decidido em detalhes, alguns erros técnicos mesmo, mas eu acho que são erros mais de ansiedade, de querer fazer o negócio muito bem feito e querer fazer um pelo outro, não de cada um colocar o seu melhor ali, sabe, de corrigir uma bolinha e outra, mas eu acho que foi muito bacana, cara, foi muito bacana a entrega, os jogadores que entraram, os jogadores que saíram, o revezamento dos 2 levantadores mudando o ritmo de jogo, né? A gente começou com o Pedro, depois entrou o Valentino, cadenciando um pouco mais que a gente precisava. E depois no final o Pedro entrou, conseguiu dar uma diferenciada nos jogos, nas jogadas nossas, usando algumas bolas diferentes que a gente não estava acostumado. Então acho que foi bom e agora preparar para o próximo jogo. Esse aqui já passou, já pensar no próximo, né? Segundo set, dá para destacar que o saque deles entrou bastante, a recepção teve uma dificuldade muito grande para responder. Na sua avaliação, foi mais mérito desse saque bem colocado ou teve que acertar, vocês tiveram que conversar com o pessoal da defesa ali, que no entanto, que no terceiro set esse estrago não foi tão grande? Eu acho que primeiro e segundo set eles tiveram uma regularidade no saque com peso importante, né? Eles tiveram um saque que não vinha com regularidade, só passando, encaixando a bola. Vinha com peso e estava bem difícil da gente sustentar e conseguir fazer nossa virada de bola. E acho que no outro set a gente conseguiu dar uma arrumada, dividir um pouco melhor a quadra e a gente saiu não para fazer um passe, mas para fazer uma defesa, sustentar essa bola mais no meio de quadra para ter pelo menos 2 opções. E a gente conseguiu fazer isso muito bem. E então, acho que esses ajustes, com a qualidade técnica, principalmente do saque e do domínio de jogo que eles têm, eu acho que a gente fez um grande terceiro set ali. E conseguiu sair de uma situação um pouco adversa, né? Para a gente sair de uma situação de equilíbrio no terceiro set. E quando o saque do Climed Atibaia entrou, também proporcionou muita dificuldade para eles, no entanto que teve um equilíbrio e o empate em vários momentos do terceiro set. Fábio, eles têm uma linha de passe muito boa, né? Uma linha de passe que já joga junto já há um bom tempo, né? E aí, por melhor que a gente faça um saque muito bom, mas eles têm a qualidade de sustentar esse jogo, né? Então a gente está batalhando e trabalhando muito para que a gente chegue num equilíbrio desse, né? Então foi muito bacana, sabíamos que a gente tinha uma dificuldade muito grande, mas eu acho que principalmente da virada, da mudança de fundamento técnico ali do primeiro e segundo set para virar no terceiro set desse, mostra que nosso time vai brigar o tempo inteiro, está buscando o tempo inteiro melhorar e todo mundo junto para fazer o melhor pelo time. O que você pode me falar sobre a atuação do oposto Newton, que mais uma vez virou bolas importantes, um jovem jogador que acho que tem um futuro pela frente, amadurecendo, tem tudo para evoluir bastante, Talmo? O Newton, né, que todo mundo chama de acerola, né, ele tem evoluído muito, é um jogador muito jovem, um jogador com um coração enorme, um cara que está sempre disposto a ouvir, sempre disposto a crescer e tudo.
mas ele precisa de um processo de amadurecimento, né? Aqui dentro da quadra, você pega um time do outro lado que está bem equilibrado e tudo, ele sofre uma pressão muito grande de ter a responsabilidade de estar pontuando o tempo inteiro, principalmente nessa posição. Mas, cara, só para ter uma ideia dele, né? O Newton é a primeira vez que ele está sacando viagem na vida dele. Ele está começando a aprender a sacar viagem agora em 3 meses de trabalho. E o que ele tem evoluído nos treinamentos, nos jogos e tudo, ele passa a ser uma grande referência do nosso time. Ele, por ser jovem e tudo, está conseguindo assumir uma responsabilidade muito importante. Eu tenho certeza que dentro de pouco tempo ele está despontando aí entre os principais opostos do Brasil. Só para finalizar, quarta-feira, expectativa de mais um jogo em casa contra o Vôlei Futuro Araçatuba. Sim, expectativas são boas. É um jogo um pouco diferente dos que a gente já pegou até agora. Primeiro porque é um confronto direto em todos os campeonatos que a gente vai disputar, seja no Paulista, Superliga C, Superliga B para entrar. Então tá todo mundo muito atento nisso e a gente vai estudar bastante o time deles para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória, a primeira vitória nossa em jogos oficiais dentro de Atibaia nessa temporada. E reforçando o convite para o torcedor, nesta quarta-feira, pela 4ª rodada, às 7 da noite, no ginásio do Elefantão em Atibaia, a equipe receberá o Araçatuba e a entrada será gratuita.